Olá pessoal, aqui é o professor Bruno e nesse vídeo eu não vou tratar de nenhum assunto específico do conteúdo de história e nem fazer resolução de questão, mas eu vou tirar algumas dúvidas que eu vejo muito vestibulando postando, não só aqui no campo de comentários, mas nas redes sociais ou às vezes até fazendo pergunta em sala de aula, que são aquelas preocupações sobre o formato das provas, como que elas são realizadas e principalmente como é que funciona a questão da pontuação dessas provas. Bom, uma das primeiras questões, e talvez seja assim a recordista entre os candidatos, é por que a nota de corte aumenta, né? Ou por que ela varia, na verdade? Bom, pessoal, a nota de corte ela não é pré-estabelecida pelos vestibulares, tá? E aqui estamos tratando de FUVEST, Unesp, Unicamp. Ela não é uma nota pré-definida, tanto que ela só é liberada depois da realização da primeira fase. Como é que ela é estabelecida? Pessoal, se você olhar aí no seu caderno de orientação do estudante, manual do estudante, né? Se você entrar no site da faculdade, você vai ver o seguinte: o curso para o qual você está prestando vestibular tem um número definido de vagas, ou seja, vão ser aprovadas 40 pessoas, 80 pessoas, 120, depende. Cada faculdade tem um número de vagas. E cada vestibular estabelece um número mínimo e um número máximo de candidatos nas segundas fases. Então, vamos fazer uma conta muito simples. Vamos pegar um curso da FUVEST, né, da USP, que tenha 40 vagas. A FUVEST estabelece um número máximo de candidatos na segunda fase, em torno de 4 candidatos por vaga. Então, se for um curso com 40 vagas, um curso com bastante gente inscrita na primeira fase, você vai ter ali um universo de aproximadamente 160 pessoas que podem ser convocadas para a segunda fase. Como é que a gente sabe a nota de corte? Bom, a gente vai pegar a nota de todos os candidatos daquele curso na primeira fase e vai olhar quais são as 160 maiores notas. A nota de corte é a nota do último candidato que entrou nesta cota pré-definida de quantas pessoas poderiam ir para a segunda fase. O que faz essa nota, então, variar para mais ou para menos? O desempenho dos candidatos. Se for um ano em que você observa nessa ponta da tabela, né, os 160 com melhores notas, se esses candidatos tiveram um acréscimo de notas em relação ao ano anterior, você vai ter uma nota de corte maior. Se por acaso for um ano em que esses 160 com melhores notas, ali os últimos, né, o último, 160, teve uma nota menor do que no ano anterior, você tem uma redução da nota de corte. Então, o que faz a nota de corte variar para mais ou para menos é o próprio desempenho dos candidatos, tá? Óbvio que cursos com muita concorrência na primeira fase, você tem um universo muito maior de pessoas, o que leva a você ter uma cota de pessoas habilitadas à segunda fase que tende a ter uma nota mais elevada. É isso que explica muito porque que cursos como direito, medicina, algumas engenharias têm notas de corte muito maior do que outros cursos que têm até o mesmo número de vagas na segunda fase para serem aprovados, mas tem um universo de pessoas prestando, né, um número de candidatos vaga na primeira fase muito maior. Então isso puxa também, né, porque você filtra esse universo com base nas notas. Agora, essa questão da nota de corte leva à segunda pergunta mais recorrente, que é a grande dúvida se as provas vão ser mais fáceis ou mais difíceis. E muita gente achou as provas do ano passado mais fáceis. Então criou-se aí uma certa expectativa, talvez em algumas pessoas, sobre será que as provas do ano passado foram mais fáceis e aí esse ano os caras vão apertar? Ou será que os vestibulares também estão pensando no fato dos alunos estarem no ensino remoto? Alguns conteúdos, né, já foram retirados dos programas justamente para deixar talvez a carga de estudo mais leve. Mas vamos lá, pessoal, primeiro que fácil ou difícil é uma questão muito pessoal, tá? Qualquer exercício de matemática que vocês provavelmente devem achar fácil, eu muito provavelmente vou achar bem difícil, tá? E química para mim sempre foi um mistério. Tudo para mim que vem da química é absurdamente difícil.
Então era um negócio que eu tinha que estudar muito no ano que eu prestei vestibular. Agora, vamos pensar o seguinte, os vestibulares, eles querem avaliar os alunos. Então, por exemplo, provas muito difíceis ou provas muito fáceis não avaliam nada. Porque não é interessante eu ter questões que todo mundo vai errar. Ainda mais pensando que são primeiras fases, teste. Uma questão extremamente difícil na primeira fase leva o candidato a chutar. E aí ele pode acertar chutando. Eu não tenho como saber isso. Já uma prova muito fácil, que todo mundo vai acertar, também não avalia nada. Então é por isso que os vestibulares da FUVEST, Unesp, Unicamp, que não usam o TRI, não usam aquela formatação do Enem para desconsiderar erros e chutes e tal, não vai carregar a mão em exercícios impossíveis, nem vai colocar exercícios fáceis, porque a ideia não é todo mundo gabaritar. Então, assim, a prova, ela é elaborada em torno das questões de média complexidade, porque são essas que realmente avaliam, tá? Então, assim, eu espero uma prova com características muito semelhantes às provas dos anos anteriores. Inclusive, é por isso que eu sempre recomendo, e aí para quem não é inscrito no canal, se inscreva, dá uma olhada aqui também nas resoluções de provas de anos anteriores dos vestibulares que você pretende prestar, tá? Mas não vá fazendo especulações, se a prova vai ser fácil, vai ser difícil. Estude, se foque no estudo, que aí tudo vai parecer fácil. Como é a prova para o curso de medicina? Como muita gente, né, presta medicina, surge sempre essa história. Ah, a prova é mais difícil. Não, pessoal, via de regra a prova é exatamente a mesma de outros cursos. O que torna, em tese, o vestibular de medicina mais difícil é a concorrência e não a prova, tá? Ainda mais pensando na FUVEST, Unesp, Unicamp, que não faz uma prova específica para o candidato de medicina. Mas para entender isso aqui, a gente precisa olhar como é que são essas provas. E aí a gente vai tirar essa dúvida. Primeiro vamos falar aqui da Unesp, né? A Unesp tem uma prova de primeira fase que ela chama de conhecimentos gerais, que era até então uma prova aplicada para todos os candidatos, tá? 90 testes, uma prova no mesmo padrão de todos os últimos anos, tá? É uma prova já bem consolidada de primeira fase da Unesp. E a segunda fase, que era uma prova dissertativa. Mas ano passado, por conta da pandemia e do adiamento da prova, ela foi modificada e virou uma prova de redação, mais uma prova teste de 60 questões. Surpreendentemente, a Unesp mantém, se você olhar aí o edital do vestibular 2022, está lá, segunda fase será realizada com 60 questões objetivas. O que já permite criticar esse nome. Não é uma prova de conhecimentos específicos, porque a ideia antiga de uma prova de conhecimentos específicos da Unesp era você faria provas dissertativas de conteúdos das áreas de conhecimento pertinente ao seu curso. Então, por exemplo, quem prestava História na Unesp fazia na segunda fase uma prova dissertativa da área de humanidades, História, Geografia. Quem ia prestar Engenharia Química não fazia essa prova, fazia uma prova de Física e de Química. Agora, a prova de conhecimentos específicos virou, na verdade, uma segunda prova de conhecimentos gerais, porque é exatamente a mesma prova para todos os candidatos. Medicina, Direito, Engenharia, História, Letras farão a mesma prova na primeira e segunda fase da Unesp, tá? Então, isso daqui já mata essa questão de ter uma prova diferenciada para a medicina. Na Unesp não tem. FUVEST. FUVEST tem 90 testes na primeira fase, já esse formato há muito tempo, e uma segunda fase dividida em 2 dias, né? Primeiro dia igual para todos os candidatos, uma prova de redação, uma prova de língua portuguesa, dissertativa, 10 questões, e no segundo dia da segunda fase, uma prova de 12 questões. Mas essas 12 questões são distribuídos os conteúdos de acordo com o seu curso. Então, eu vou deixar aqui na descrição também o link para o site da FUVEST. Pessoal, é muito importante quando você for convocado para a segunda fase, saber quais são as disciplinas que você vai fazer na prova da FUVEST. Então, por exemplo, eu me formei em História. A prova da segunda fase da FUVEST que eu faria hoje, se eu hoje fosse candidato da FUVEST,
Na época que eu fiz o vestibular, era um vestibular com formato totalmente diferente. Hoje eu faria na segunda fase 6 questões de história e 6 questões de geografia. Se você é candidato de medicina, você vai fazer 4 questões de biologia, 4 questões de química e 4 questões de geografia. Não me pergunte por quê, mas está lá no manual. O que acontece? As provas são as mesmas. A diferença é que alguns candidatos, quando você olhar uma prova da FUVEST de anos anteriores, vão fazer só as 4 primeiras questões de cada disciplina, outros farão as 6 questões daquela disciplina, e você só vai fazer as provas das disciplinas pertinentes ao seu curso. Mas a prova é a mesma. Quem fizer 4 questões de química fará as mesmas 4 questões de química. Quem fizer 6 questões de química, por exemplo, alguns cursos fazem isso, farão as mesmas 6 questões de química. Então, não existe uma prova diferente para quem faz direito no Largo São Francisco, para quem quer medicina na USP ou na USP Ribeirão. É a mesma prova. A diferença, de novo, é a concorrência entre os candidatos que se habilitaram para aquelas vagas. Tá? E, por último, o vestibular da Unicamp, que também tem uma mudança introduzida ano passado e que continua, que é a primeira fase, que deveriam ser 90 questões testes, mas ano passado caiu para 72 e eles decidiram manter isso para esse ano. Então, o vestibular da FUVEST, Unesp e Unicamp deste ano, tá, carrega algumas mudanças que foram introduzidas no ano passado por conta da pandemia. Tá? Mas no caso da Unicamp é só essa primeira fase que vai ser diferente, reduziram algumas questões. Segunda fase também 2 dias. Primeiro dia, redação para todo mundo. Língua portuguesa, 8 questões. Segunda fase da Unicamp toda dissertativa. A única segunda fase teste é a da Unesp. Então, língua portuguesa, 8 questões. Aí aqui entra as questões de literatura, né, de linguagens, de modo geral. 2 questões interdisciplinares em língua inglesa, isso é interessante, né? São temas interdisciplinares tratados a partir de textos escritos em inglês. Tá? Então não é uma prova de gramática da língua inglesa, é uma prova de um contexto abordado em língua inglesa. Bem diferente, né? E o segundo dia da segunda fase tem 2 partes. Tá? Você vai receber o mesmo caderno de prova, mas esse caderno de prova ele tem 2 partes na sua elaboração. A primeira é comum a todos. 6 questões de matemática. Todo mundo, para entrar na Unicamp, tem que fazer, então, português, inglês, redação e matemática. 2 questões interdisciplinares da área de ciências humanas e 2 questões interdisciplinares da área de ciências da natureza. Tá? Essa parte é comum a todos os cursos. Aonde vem a diferença? A segunda parte dessa prova que você vai receber, embora seja o mesmo caderno, né, você vai ter uma segunda parte com questões que vão variar de acordo com a sua área de conhecimento. Então, por exemplo, você, candidato da área de Ciências Biológicas e Saúde, vai ter 6 questões de Biologia e 6 questões de Química. De novo, vou ser repetitivo. Se você é candidato de enfermagem, odonto, biologia ou medicina, é a mesma prova. Agora, se você é candidato para um curso da área de ciências exatas ou tecnológicas, engenharia civil, engenharia química, computação, física, matemática, estatística, você vai ter nessa segunda parte 6 questões de física e 6 questões de química. Detalhe, é a mesma prova de química. O candidato que vai prestar biologia, medicina ou ciências aplicadas, engenharia civil, faz a mesma prova de química na Unicamp. Tá? E, por último, os candidatos de ciências humanas, né, e artes. Então, quem vai prestar letras, história, filosofia, artes cênicas, audiovisual, música, vai fazer uma prova com 6 questões de história e 6 questões de geografia, com um detalhe. Os conteúdos de sociologia e de filosofia que estão previstos nos conteúdos da prova podem aparecer dentro dessas 12 questões, ou seja, alguma coisa de filosofia vai aparecer na prova de história e algumas questões ali de geografia vão também versar por temas
típicos da sociologia, tá? Mas, de novo, não existem provas específicas para cada curso. É a concorrência entre os candidatos, tá? Mas a prova não é diferente. Bom, pessoal, então, acho que essas dúvidas são as mais frequentes, tá? Se tiver alguma outra dúvida que eu não respondi, faz o seguinte, deixa aqui embaixo a sua pergunta que eu respondo na medida do possível, tá? Então, um abraço e até mais.